Agora que você já tem um pequeno conhecimento do software 3D Max, vamos propor para criar um pequeno objeto, que será um palhacinho, criado com as primitivas geométricas. O maior objetivo desse exercício é fazer com que você perceba como deve manipular um objeto utilizando as viewports ortogonais, top, front, left, e visualizando o resultado na visão de perspectiva. Vou começar criando com uma esfera na top viewport, como se fosse a cabeça do palhaço. Já na front viewport, vou criar um olho. Perceba que essa pequena esfera, que é o olho, na top viewport fica incrustada dentro da outra esfera maior. Porém, é aqui que você movimenta o objeto para que ela fique do lado de fora. Troque a cor do objeto utilizando as cores randômicas do wireframe. Por enquanto, não estamos utilizando texturas ou materiais. Para copiar o objeto, pegue a ferramenta de mover, segure a tecla Shift, clique, segure, arraste e solte. No quadro de clonagem, deixe a opção Copy. Ok. Por enquanto, criamos dois pequenos olhos, que podem ser reajustados em termos de tamanho e posicionamento. Para criar a boca, vou utilizar um torus desenhado na front viewport. Observe que ao criar o objeto na front, olhando pela top viewport, ele está dentro da esfera maior. Clicando no painel do Modify, podemos ativar o Slice, fazendo assim um pequeno sorriso. Na Left Viewport, podemos rotacionar o objeto e reposicionar. Vamos utilizar agora um objeto da Extended Primitives para fazer o cabelo. Dessa vez, o torus nó. Vou criar na top viewport. Como as cores são randômicas, vou trocar aqui para uma corzinha amarelada. Para fazer a clonagem e o espelhamento, pode utilizar a ferramenta Mirror. Clique a opção Copy. Ok. Na top viewport, mova o outro objeto torus nó para formar assim o cabelo do palhacinho. Para criar um chapéu, vou utilizar de volta as Standard Primitives e vou criar um cone na top viewport. Com a ferramenta de mover, na front viewport, eu reposiciono o meu objeto, rotaciono e movo. Se for preciso, vá para o painel do Modify e reajuste o tamanho do objeto. Create Extended Primitives. Ruse. O Ruse será o corpinho do palhacinho, que vou criar na top viewport com uma determinada altura. Para mover os outros objetos, vou utilizar o menu Edit, Select Invert e
vou mover os objetos numa vista lateral. Aqui está criado um simples palhacinho com as primitivas geométricas e movimentando e posicionando os objetos nas vistas ortogonais. O resultado é o que se vê na perspectiva. Vamos fazer agora um pequeno cenário. Vou clicar um zoom out para dar espaço ao redor do meu objeto e em Standard Primitives vou clicar cilindro. Vou fazer um pequeno chão com uma altura negativa para que o corpinho do palhacinho fique em cima do plano de chão. Para fazer uma parede, vou utilizar o objeto tubo. Com o tubo selecionado, no painel do Modify, vou ativar a opção Slice e vou fazer uma parede recortada. Para deixar o objeto centralizado no cenário, vou selecionar os dois objetos, o chão e a parede, e movê-los um pouquinho na Top Viewport. Desta forma, eu tenho um pequeno cenário e o meu objeto, mas para ter uma melhor visualização, é interessante criar uma câmera. Create Câmera. Vamos utilizar as opções de câmera padrão, a câmera Target, que é bastante simples. Na Top Viewport, clica, segura, arrasta e solte. Observe que o botão de criação fica sempre ativado. Cada clique que você der na tela estará criando uma nova câmera. Para que isso não ocorra, basta pegar qualquer ferramenta do toolbar. Neste caso, vou pegar a ferramenta Move. É interessante trocar a visão de câmera no lugar da Perspective. Como a câmera foi criada na Top Viewport, ela está exatamente no plano de chão, mas nós podemos movê-la ou ajustando o próprio objeto câmera, ajustando o target da câmera, ou com a Viewport câmera ativada, você vai perceber que os botões de zoom são transformados para ferramentas de ajuste da câmera. Com a Viewport câmera ativada, clique no menu Rendering, Render. Se quiser, você pode salvar a sua primeira renderização. Feche o quadro de renderização. Depois de criar o seu cenário, colocar uma câmera, está na hora de criar luzes. Vamos começar trabalhando com as luzes mais simples. Create, Lights, Standard. Vamos criar inicialmente uma Target Spot. Ela pode ser criada na vista lateral Left. Clica, segura, arrasta e solte o mouse. O botão de criação de luz fica ativado. Então, cada clique que você der na tela, você iria criar uma luz nova. Para que isso não aconteça, troque para a ferramenta de mover. Ative a Viewport câmera e renderize. Observe que existe um foquinho de luz, o restante do cenário ficou um pouco escuro, e nós então iremos fazer alguns ajustes. Com a sua luz spot selecionada, não target, a sua luz spot, vá para o painel do Modify
e ative a opção Shadow On. Renderize novamente. Observe que agora nós temos uma sombra. Caso você ache que a área de iluminação esteja muito pequena, nós podemos mover o ponto de luz ou ajustar os parâmetros do spot, aumentando o fall-off ou diminuindo. Renderize para ver. Ou deixando o hotspot um pouco menor do que o tamanho do fall-off. Essa suavização é a diferença entre o hotspot e o fall-off. O cenário ainda continua um pouco escuro. Vamos criar um outro tipo de luz. Create Lights Standard Omni. A luz Omni é um clique na tela. Vou clicar próximo da câmera na Top Viewport. Novamente, o botão da Omni fica ativado. Significa que cada clique que você der estará criando um outro ponto de luz. Para que isso não aconteça, vou trocar para a ferramenta de mover. Também observe que, criado na Top Viewport, a luz Omni fica no plano de chão. Então vale a pena mover um pouco para cima esse pontinho de luz. Vamos observar o resultado na renderização. A luz Omni foi criada e iluminou o cenário, porém ela está muito intensa. Então agora vamos diminuir a intensidade dessa luz Omni. Deixe a luz Omni selecionada, pode deixar o quadro de renderização à vista e vá para o painel do Modify. Abra as opções de intensidade, cor e atenuação. Coloque o valor de Multiply para a metade e troque a cor branca para escurecer um pouquinho. Clique no botão Render e observe que a cor está um pouco mais ajustada. Esses são os parâmetros básicos de construção de um pequeno cenário, um pequeno objeto, uma luz básica com sombra e uma câmera para um melhor enquadramento. Seja criativo e faça variações desse objeto. Salve seu render final. Salve o seu arquivo e dê reset.